Vamos começar aí o nosso meetup. Eu sou o Cristiano Linuxman, estou apoiando aí o meetup do Ansible, eu sou do Papo de Sysadmin. Então vou chamar aqui os organizadores do meetup, meu amigo Ricardo Martinelli. O outro organizador, Marcelo. Tinha que ele esqueceu o meu nome. Introdução self. Relaxa. Eu fiquei com um Quintino na cabeça e aí, Quase. ia dar zica. Pode chamar de Quintanilha Fica à também. vontade. Quintanilha, Quintiliano. Aê, lembrou, boa. Bom, Pra meu lembrar, eu lembro. Demorou. Nós temos aqui, só para vocês já saberem, os dois palestrantes iniciais, Gustavo Biondo e Vinícius da Rivendell, e o The Rock, Alan Rock, da Red Hat, que vai falar de Ansible Containers. A primeira palestra é mais uma ideia de um case que tem lá da Rivendell e mostrar o porquê que foi utilizado a ferramenta Ansible, quais foram as dores, o que proporcionou de ganho escolher Ansible e uma demozinha que é muito legal, né? Quem sabe faz ao vivo. Rick. Show de bola. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu quero passar um recado aqui bem rápido. Aproveitar aqui esse público especializado, né? O que a gente gostaria de ver mais a comunidade participando, né? Então, tragam sugestões, propostas, temas, tá? Procurar aqui eu, Ricardo Martinelli, direto lá pelo Meetup, vão encontrar lá os nossos endereços de e-mail, tá? Então, cada um dos nossos encontros a gente deixa aí aberto para quem quiser participar como palestrante ou sugerindo temas. Por favor, fiquem à vontade, participem. Esse encontro aqui é da comunidade para a comunidade, então é isso aí. E aí, pegando o gancho do Marcelo, vou aproveitar para divulgar também um portal que a Red Hat tem hoje, focado para desenvolvedores. Essa camiseta que eu e o Marcelo estamos usando é o portal Red Hat Developers. Inscrição é gratuita, que vai te dar acesso a todos os produtos da Red Hat para poder utilizar, estudar, desenvolver com eles. E além do acesso aos softwares, você também tem acesso a livros com parceria da O'Reilly, tem artigos, tem blogs. E aproveitando também, o foco do Red Hat Developers não é simplesmente ser um ponto focal para os desenvolvedores conhecer a Red Hat, mas também haver a colaboração, porque isso é um dos princípios da Red Hat, é a colaboração. E tem lá um programa também que quem quiser contribuir com blogs, com conteúdo dentro do portal, você pode se inscrever e a gente retribui isso dando prints, dando toda aquela todo aquele marketing do seu nome em contribuir com o conteúdo da Red Hat. Então, para quem não conhece... Oi? Tipo insider mesmo, né? Tipo insiders. Para quem não conhece o site, é developers.redhat.com. Perfeito? Lá, então, vocês vão ter acesso aos softwares da Red Hat para desenvolvimento e todo o conteúdo sobre diversos assuntos aí, dentre DevOps e vários outros assuntos aí. Esqueci o flyer do Red Hat Developers. Eu também. Lembra? Agora você falou, falei, putz, eu sabia que é algo que eu estava esquecendo. E o programa é bem bacana, tá, gente? Não só eu como sysadmin, não só para desenvolvedor, mas para todas as áreas, é bem bacana. A galera que escreve lá no blog, tem FAQ, e é bem bacana essa troca, porque tem gente do mundo todo, então é importante a gente ter uma visão do que está acontecendo não só aqui, né, no nosso mundinho, mas também quais são as dores que os desenvolvedores, as empresas, os sysadmins estão tendo aí fora. Eu gostei disso aí, hein? Bonito. Isso aí a galera gosta, hein? Então, vamos começar a nossa
Você desistiu lá do PowerPoint lá. Né? Do Não, PDF. o recado era participe. A ideia é participe. Vocês podem procurar no Meetup lá do Expo. Vocês podem procurar lá no Papo Precisa de Mim. O Martina sempre está lá também. Tem vídeo aí da gente falando. Tem a gente aí nos eventos aí, TDC e por aí vai. Então é muito fácil de ter contato conosco. Hoje Não, a galera compartilha no Telegram do Ansible Brasil lá, que ia ter um meetup do Ansible hoje, a galera pirou. E daí eu até esqueci de perguntar pra vocês se a gente ia ter condições de fazer uma transmissão, porque um monte de gente perguntou lá dentro daquele grupo. Então, isso aí é uma coisa que a gente sempre pergunta e assim, tem 2 pontos, né? Em São Paulo os caras são muito ruins de vir em meetup, não sei se por questão que tem muitos, né? Mas o que a gente costuma fazer, nós aqui, o Boina está aí escondido ali, mas ele é do meetup do Docker, quem tiver alguma dúvida aí de Docker, né, daquela bruta, só chamar o Boina ali, o Wellington. Basicamente assim, nesse final de ano, a gente teve uma quebra muito grande nos meetups em si. Esse, por exemplo, a gente tinha 108 inscritos, até mais ou menos 3 horas da tarde tinha 90 e agora tem 78. Então, tipo, saber que tá aí. Conteúdo, a gente sempre procura trazer conteúdo que seja mostrar a ferramenta ou por que está fazendo, e aí assim, tipo, a gente não faz a transmissão justamente por causa disso. Tipo, já tem uma quebra grande, com transmissão ainda fica complicado, né? E a ideia da interação, que eu acho E a que é uma ideia do sacada Meetup é também, exatamente né? essa, é a interação, né? Você Não- vir aqui Não o cara tá batendo presencialmente. numa tela e o meetup no outro, né? Exatamente. Esse, na verdade, é o objetivo do Meetup, é reunir as pessoas, né? To meet. A grande verdade é que a gente está aqui para Como trocar é que- Não, ideias. repeat. né? Não, vocês, Não, vocês- muito obrigado. Muito Vocês obrigado. ouviram? Não, repeat, please. Não, muito obrigado. Repeat? Nossa, É. te mete. Chique Cuidado, isso é aí. 2 vezes, tá? É 2 Ah, vezes. É entendi. 2 vezes. Entendi. Então, desculpa. Tá vendo? Então, pessoal, transmitindo, essa sacanagem aqui não tem a mesma graça. O cara que tá lá do outro lado, lá assistindo, Ele vai rir sozinho, Não né? entende a Vai piada. pensar que ele é louco. Não tem. E assim, aqui o André, cadê o Riquena? Riquena? O Riquena. Eu tô sem óculos, tá, gente? Então, o Riquena, o Boina, o Martina, o Rogério que tá ali. E eu esqueci, desculpa, mas eu vou melhorar agora. Agradecer ao Rogério, que é do MOIP, que está cedendo o espaço. Então esse espaço é bem bacana. Futuramente a gente pode até fazer um meetup de Expo mais mão na massa. Tem umas mesinhas, se vocês olharem lá atrás, tem umas mesinhas, dá pra gente montar aqui e fazer algo mais mão na massa. E é a nossa preocupação nos meetups também, das pessoas que nos cedem espaço. Meu muito obrigado novamente. É o segundo já que ele hospeda aqui. É de também trazer um conteúdo para eles que sejam relevantes, né? Não só para a comunidade, mas para quem está hospedando a gente. Beleza? Então vamos lá seguir no nosso show. Gustavo Biondo, não é o César Menotti, só parece o Menotti. Não parece. Se você aparecer lá na Rivindé e falar quem é o Menotti, os caras já apontam, é aquele lá. E o Vinícius, Que não é o Fabiano. que não, se fosse o Fabiano, eu ia falar, tá bem, tá melhor que eu. Falar um pouquinho aí baseado em cima de um case da Rivindell e depois fazer uma demo, né, guerreiro? Vamos fazer uma demo. Vai passar nem tem O show é de vocês. Cara, eu posso passar aqui pra você, não importa. Tá. Deixa eu ver se tá passando. Beleza. Bom, pessoal, boa noite primeiramente aí, né? Boa noite. Pegando o gancho do que a galera meio que falou aí, o que a gente vai passar aqui hoje, a gente vai começar, né, como todo, um pouquinho na parte teórica, e depois a gente vai falar um pouquinho na parte mais prática. Eu fico até um pouco
não sei se triste é a palavra, mas eu gostaria que essa sala estivesse bem cheia, porque o que a gente trouxe de informação aqui foi um pouco difícil para a gente conseguir pegar, foi meio penoso e eu acho que isso agregaria muito, né, nos cases para quem vai tentar implementar e tal. Mas vamos lá. Então, conforme já devidamente apresentado, né, eu sou o Vinícius, trabalho como Tech Lead lá na Rivendell e estou diante aqui do Gustavo, né, meu querido amigo, que trabalha como DevOps lá na Rivendell. Então, esse case que a gente vai passar, nós trabalhamos na mesma equipe, né, nós estávamos naquela época na mesma equipe, mas consultoria, né, tratando-se da Rivendell, nem sempre dá para ficar na mesma equipe. Então agora a gente está meio que separado, mas junto, né, nos eventos aí. Vamos lá, qual que é a proposta, né? Qual que é a proposta que a gente vai tentar passar para vocês? É o seguinte, eu quero mostrar para vocês qual foi, né, a evolução desde o começo do projeto, né? Pô, a gente entrou num projeto, numa consultoria, Rivendell foi lá, e a gente precisava desenhar, né, toda a estrutura do projeto em si. Então a gente tinha lá alguns desafios, né? Por exemplo, o primeiro desafio era o que? A gente deveria cuidar, né, e administrar aí, e melhor dizendo, gerenciar uma infraestrutura de grande a médio porte, mais para grande do que para médio, né? De grande a médio porte. E os nossos desafios eram o seguinte, né? Como era o início do projeto, então a gente tinha tudo nas nossas mãos, né? A gente poderia fazer as nossas escolhas, né? Então nós tínhamos que escolher aí o Configuration Manager, o Cloud Provisioning e assim por diante. Tinha um outro desafio, que eu acho que quem está em consultoria ou até mesmo quem está lidando ali com a mão na massa é a questão dos prazos, né? Os prazos é sempre assim, a gente começa um projeto e na maioria das vezes é para entregar daqui um mês, daqui 2 meses e pô, você sabe que aquele tempo não é necessariamente o tempo que é o bacana para você fazer um bom trabalho. Então a gente tinha esse problema também, né, que seria esses prazos um pouquinho mais apertados. O turnover de colaboradores aqui não é necessariamente mas não é só necessariamente a saída dos funcionários. Como a gente estava trabalhando num projeto que a gente tinha basicamente 3 consultorias, né? Acho que eram 3 ou 4 consultorias lá. Que basicamente então todo mundo tinha que colocar a mão na massa, então era uma rotatividade, às vezes o cara da consultoria saía, entrava outro, então rolava um pouco disso, né? Essa rotatividade de funcionários devido às consultorias trabalhando em conjunto. E a documentação do ambiente, né? Essa parada aí é muito importante e a gente sempre teve em mente a questão da documentação. Então nós tínhamos, dentre outros, né, o que a gente gostaria de destacar aqui para o nosso meetup, né, e que é relevante para a nossa conversa, seriam esses desafios. Então gerenciar a infra de grande médio porte, escolha dos Configuration Manager e o Cloud Provider, prazos, né, o turnover dos colaboradores e a documentação do ambiente. Bom, beleza. Então a gente tinha um problema, né, problemas, né, lá e tal. A gente precisou pesquisar, né? Falou assim, pô, e agora? O que a gente vai utilizar, né? Falou, pô, e Gustavo, e aí, o que você acha? Estudamos algumas ferramentas e falamos, vamos lá, vamos fazer as escolhas, né? Então, escolhas tomadas, o que nós utilizamos, né? Para o nosso cenário. Então, nós utilizamos o Ansible como Configuration Manager. Beleza. Utilizamos o CloudFormation como um Cloud Provider. Esse cara aqui pode gerar uma treta aí, pessoal. Por quê? Porque tem um lance do Terraform aí, né? A galera conhece o Terraform, já ouviu falar? Então, Vinícius, poderia usar o Terraform aí? Poderia, tranquilamente. O nosso projeto, pessoal, foi na AWS, né? Então, o nosso projeto foi formado na AWS. Por isso que a gente optou por utilizar o CloudFormation, porque é uma ferramenta nativa, né? E tal. Então, ficou mais fácil para a gente tinha documentação, até mesmo o know-how, né? A gente já tinha alguns outros projetos antecessores que já tinha uma demanda de CloudFormation, então a gente já tinha um pouco a expertise. Utilizamos o CloudFormation para isso. O GitHub as Remote Repository, o Jenkins como um CI/CD server lá, né? E o Zabbix, né, como o Monitoring System, né? Então como a ferramenta de monitoramento lá pra gente. Essas foram as nossas escolhas. Vocês vão ver que na parte que a gente for falar um pouco mais prático lá, vai surgir algumas outras ferramentas e tal, mas por hora essas foram as nossas escolhas. Com o Ansible, né, falou, pô, legal, Vinícius, você escolheu o Ansible lá, teve algumas expectativas, né, comparado aos desafios que a gente acabou que tendo, né, falou, pô, a gente tinha um problema lá da documentação, tinha um problema lá do turnover, tinha um problema do curto prazo, assim por diante. O que nós conseguimos perceber
que nós conquistamos com a escolha do Ansible, né? O que foi legal da gente ter escolhido o Ansible? Primeira coisa, né? Eu acho que todo mundo aí que já mexeu, ou vai mexer, ou está mexendo, sabe que isso daqui é uma grande diferença, a curva de aprendizado desse cara, né? Na primeira vez que eu peguei o Ansible para ver lá, abrir uma role, uma playbook, eu consegui entender. Na primeira vez que eu abri, não foi uma dificuldade de, pô, cara, o que isso daqui está fazendo? Assim, codar lá, fazer e tal, é uma coisa. Agora, entender o que estava ali, eu consegui entender. Então, abri o arquivo, beleza, esse cara faz isso, esse cara copia para cá, copia para lá. Então, a curva de aprendizado é muito rápida. Isso foi muito bom para a gente. A curva de aprendizado foi muito rápida. Então, isso foi bem interessante. Autodocumentação da stack. Isso também é algo bem legal, porque nós conseguimos focar no que realmente nas regras de negócios, na documentação de regra de negócio, documentação de monitoramento, porque o Ansible, ele praticamente autodocumenta a stack. Se você abrir a role e dar uma olhada, o que você pode falar é falar assim, ó, essa role aqui faz tal e tal coisa e tal. Mas se o cara abrir, né, a role, ele vai entender. Ela é basicamente autodocumentável, não é verdade? E falando em autodocumentável, a gente tem essa questão da documentação. Isso foi muito bom também, isso foi bem interessante. Por quê? Às vezes a gente se deparava lá com um problema no decorrer do projeto e falou assim, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que vai funcionar? O que a gente fazia? A gente recorria à documentação. Por quê? Ao meu ver, é uma documentação muito simples e objetiva. Alguém já chegou a mexer lá na documentação, dar uma passada? Os caras, isso aí, boa. Quem não, pessoal, vocês acredito que se vocês tiverem algum tipo de problema ou alguma opção que você queira ver, se você procurar lá na documentação, vai ser bem fácil de achar. Você coloca lá, por exemplo, módulo que copia arquivo, módulo de deletar e assim por diante, fica fácil. Então, legal é que tem os exemplos que você consegue utilizar, isso é bem legal. E isso atendeu a nossas expectativas no seguinte cenário, né? Como a gente gostaria de padronizar, porque nós tínhamos várias consultorias, isso aqui ajudou pra gente, porque era fácil de aprender e a documentação era simples. Então não tinha tanto uma curva de aprendizado, porque os caras poderiam falar assim, não, pô, esse cara não é legal, é difícil de implementar, vou ter que parar 2, 3 horas olhando lá a rule, olhando a playbook para tentar entender o que esse cara está fazendo. E essa não é a realidade, né? É bem simples. Na documentação, quando a gente tinha um problema, não era aquele problema que demorava 2, 3 dias para ser resolvido, porque tinha que ficar pesquisando e tal. Não, porque na documentação era mais fácil de achar. Então conseguia ir lá pesquisar e conseguir chegar na solução. E por último, e não menos importante, eu deixei essa questão do agentless, né? Ou seja, a não necessidade de nós instalarmos um agente, né? Então eu não preciso, por exemplo, lá no nosso cenário eram o quê? 200 servidores? 200, 250 por aí, né? Imagina a gente ter que instalar, né, 200, 250 em um ambiente escalável, né? Onde a gente poderia subir, matar máquinas e assim por diante. Então imagina nós termos que instalar aí 200 agentes, né, nessas máquinas. Então seria um pouquinho delicado, um pouquinho mais complicado. Então quando a gente fala de Ansible, ele não trabalha com a gente, então ele trafega, né, pela camada do SSH, lá, TCP, então tem toda a questão da criptografia também bem embarcada nisso daí. Então nós não temos a necessidade dos agentes. Bom, beleza, Vinícius, legal, pô, você ganhou bastante coisa, então você chegou lá e só implementou, né, chegou lá e falou, pô, foi lá, Gustavo, a gente chegou lá e falou, vamos aí, vamos pôr o Ansible, vamos embora. Não foi bem assim, pessoal, por quê? Na época, hoje em dia, o Ansible, cara, acho que de 10, 9, se não uns 10 já ouviram, pelo menos ouviram falar no que é Ansible, né? Agora, na época lá um pouquinho, o que, 2 anos e pouco atrás, não tinha tanto o nome, assim, o Ansible, algumas pessoas conheciam, mas não era algo tão assim na comunidade. Então, sofremos um pouco o que, pessoal? Um pouco de resistência, né? Nós tivemos um pouquinho de resistência aí quando a gente escolheu para optar o Ansible. Por quê? Porque eu não sabia se esse cara realmente ia atender as expectativas, né? Se esse cara realmente seria eficiente, ia chegar nos resultados que nós gostaríamos de chegar. Então o cara falou assim, cara, mas pô, eu já ouvi falar de outros caras aí, meu, vale a pena mesmo esse e tal? Então nós estudamos e falamos assim, não, vamos nesse cara. Vamos lá, vamos para cima, vamos tentar implementar. E um outro problema que nós acabamos enfrentando foi o seguinte, né? É que ele é extremamente customizável. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Pô, Vinícius, é legal algo que você tenha bastante flexibilidade, né? Para você conseguir manusear de várias formas. Mas em outra parte é um pouco complicado, porque se você quer colocar um padrão, você vê um universo de possibilidades.
Aí você fala assim, cara, e agora, né, meu? Pô, essa estrutura, essa é legal, essa não é legal. Então a gente teve que sentar algumas vezes para falar assim, não, Vinícius, vamos utilizar um modelo aqui, vamos olhar no best practice lá, né, como que seria a melhor forma de trabalhar com esse cara e vamos colocar um padrão. Fizemos isso, pessoal. Então a gente foi lá, estudamos, mas a gente tinha essa particularidade aí que era extremamente customizável, né? Então tinha uma dificuldade aí de achar uma estrutura padrão. Necessidade de trabalhar de forma dinâmica, sem opções de trabalhar com os IPs estáticos. Isso é legal, isso aqui está um pouco ligado, né, com o scale-up do ambiente. Na época do projeto a gente estava fazendo nossas POCs lá e tal, e a gente sempre via a questão de colocar os IPs estáticos, né? Então eu tinha lá 10 máquinas, colocava lá no meu inventário o IP das 10 máquinas, bonitinho, rodava o que eu queria, saía instalando, saía deletando e assim por diante. Aí quando a gente foi fazer o mesmo projeto lá na AWS, a gente falou assim, Gustavo virou pra mim e falou assim, Vinícius, se a máquina escalar, cara, e aí? Se a máquina derrubar, os IPs eles não são fixos, né? Nós não temos os IPs fixos lá. E aí, como é que fica esse cara? Aí eu falei pra ele, complicou, né, Gustavo? Falei, ó, deu ruim, né? Mandei aquele deu ruim, né? Falei, deu ruim, né? Complicou. Assim, cara, mas não é possível, né? Falei assim, mas não é possível, tem que ter alguma coisa aí, cara. Os caras iam fazer o negócio só para IP estático, né? Os caras tinham que pensar. Então a gente falou, beleza, vamos fazer esses caras e vamos ver o que vai acontecer. Então o que nós fizemos? Entendemos, né? Fomos lá, olhamos na documentação, entendemos como que o Ansible trabalhava, como que ele funcionava e definimos uma estrutura. Então fomos lá, colocamos uma estrutura padrão de diretórios e de nome de playbooks também. Então isso aqui ajudou bastante a gente na hora que o Gustavo for falar lá do pipeline, do nosso Jenkins, né, ali. Isso ajudou bastante. Tem uma nomenclatura, tem um padrão de nome lá, isso ajudou muito a gente nas rules e assim por diante. Então aí o que aconteceu? Nós conhecemos o inventário dinâmico e o Group Vars. Esse cara salvou a nossa pele. Por quê? Porque a gente foi lá, defendeu a ferramenta, né? Falou assim, não, a gente vai usar o Ansible, queremos utilizar o Ansible. Aí surgiu essa parada dos IPs, a gente falou, e aí Gustavo, falei, complicou, chegar lá nos caras e falar, mano, você quer aquela ferramenta lá? Não vai dar. Então a gente conheceu o inventário dinâmico. O Gustavo ele vai falar um pouquinho mais na prática, né? Vai mostrar os arquivos para vocês, como é que funciona. Só estou dando um overview para vocês. Que o inventário dinâmico basicamente é isso, trabalhar o quê? Com IPs dinâmicos, né? Eu consigo, a máquina subiu, ele já consegue coletar essa informação. E o Group Vars, né? O próprio nome já diz, né, pessoal? Group Vars. Então é um grupo de variáveis, né? Então a gente consegue, no nosso cenário, vocês vão ver, que nós utilizamos esse cara para separar os ambientes. Então a gente tinha um grupo de variáveis para homologação, um grupo de variáveis para produção, perf, né? Um grupo de variáveis era perf, né? Então a gente utilizou o Group Vars para separar os ambientes. E por último, que isso daqui que eu gostaria muito, que não sei se a galera acaba utilizando, mas só que eu não vi. Tá, pessoal, nós não vimos isso, isso foi uma criação do projeto, mesmo uma necessidade do projeto, que foi o seguinte, a gente utilizar o User Data e o Ansible lá na AWS, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado aqui com a AWS, se já trampam, né, com a AWS, mas lá basicamente tem uma paradinha que é um bootstrap, né? É o User Data lá da máquina, é um bootstrap que tudo que eu coloco lá nele, na hora que a máquina for ligar, ele vai acabar executando. O que nós fizemos? Nós usamos esse User Data para baixar o nosso repositório, nós usamos o repositório, então o nosso Ansible está tudo em repositório. Baixamos o repositório, instalamos o Ansible e rodamos o playbook, né? Então imagina, na hora que a máquina está ligando, a máquina ligou, ele já vai baixar, já vai instalar o Ansible e já vai executar. Quando ele executa, ele faz o quê? Ele faz tudo, né? Ele vai lá, instala um microserviço no nosso caso, coloca a estrutura de LK lá, um Elasticsearch com Kibana e assim por diante. Então, isso daqui eu gostaria muito que a galera conhecesse, porque isso foi uma das paradas que foi mais pra nós, assim, o pulo do gato, né, basicamente dizendo, que foi onde, cara, agora vai funcionar. Então a gente vai, porque a gente tinha todas as receitas redondinhas, funcionando bonitinho, a gente falou assim, agora, cara, quando a máquina desceu, matei a máquina, na hora que ela subir eu vou ter que logar nela, fazer um SH, instalar, ou vou ter que gerar um AMI pra... Não estava legal, não estava dando liga, né? Não estava dando uma liga, a gente precisava dar uma liga nisso. Aí foi através do User Data mais o Ansible que a gente conseguiu fazer essa ligação.
Beleza? Mudou o tempo de uptime? Não. O tempo de uptime... É, tipo Cara, assim, por exemplo, eu tenho 2 minutos, mas mudou alguma coisa quando você usou o user data mais Ansible? Cara, Tá mas lá pra como fazer lá toda numa essa aplicação configuração. é Node, entendeu? Então o Node ele sobe muito rápido na hora Transparente. de... É, transparente. Então É assim, rapidão. a máquina no launch normal, ela, sei lá, demorava 50 segundos. Ela demorava 50 segundos para subir com o Ansible também. A subida dela era um pouco era um Eu acho tanto que o quanto que mais demorava transparente. era o downloadzinho do repositório, sabe? Que era bem no início do startup. exatamente. Era bem no Legal. início, exatamente. E pra gente, acho que na hora que ela subia, ela até ficava running, mas demorava um tempinho. Ela ficava running e o Ansible ficava executando Até lá. dar o- Então a subida dela os mesmo dois em si, checks, aí né? depois- A subida dela foi um tanto quanto transparente. Mas A app ficar totalmente disponível, assim, tá, demorava um pouquinho a mais, mas como a gente tinha o check do balanceador lá, ele esperava um pouquinho a tela Ah, ficar... não, então, é por isso que eu perguntei do time. Porque muitas vezes você está usando o autoscale, você tem lá um balanceador onde ele vai bater, pode não ser uma coisa do fórum, né? Mas esse tempo vocês chegaram a pegar ou não era relevante para a esse gente cenário? fez um tempo lá porque a galera tava falando, não, mas será que isso não vai demorar Isso, muito? para Vamos fazer surgiu, uma né? M base e tal. A gente fez. Na época lá tinha dado 1 minuto e 10, assim, pra gente conseguir bater na API e ela retornar alguma coisa. Ah, Mas assim, dependia. Tinha API que era um pouco maiorzinha e aí variava um pouco. Mas assim, de ter problema por conta disso a gente nunca teve. Legal. Foi bem tranquilo. E o que o Gustavo falou também faz sentido. Algumas demoravam um pouquinho mais, mas era uma particularidade do projeto que a gente estava subindo. Alguns tinham alguns pacotes a mais para instalar, então, mas Isso é normal, nada isso assim que é- fosse dava um bem install relevante, na né? hora. Que desse um impacto para a gente falar assim, não, a gente tem que pensar em uma outra forma, porque dessa forma não está relevante, não chegamos nesse modelo, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, como o Vinícius falou aí, a gente agora vou entrar um pouquinho mais a fundo aí realmente no que a gente codou lá, no que a gente fez. E aí, assim, ele falou lá, a gente descobriu o Groupvar, descobriu o inventário dinâmico. E aí a gente falou assim, bom, vamos dividir tudo por environment mesmo, por ambiente. Então, quando eu precisar, eu preciso alterar alguma variável lá do meu ambiente de HMG, eu vou lá no Groupvar de HMG e eu vou alterar. E como que eu vou relacionar isso, né, com o Inventor? Porque eu preciso que as máquinas de HMG subam com as variáveis de HMG. E aí na hora que a gente foi criar lá o inventário dinâmico, a gente usando a tag name mesmo, então a gente pegava lá do Inventor, né, do inventário dinâmico, a gente pegava a tag name, e aí o que a gente fez? Como eu tinha um playbook só, que executava tanto para HMG quanto para PRD, eu só alterava lá o Inventory mesmo que eu iria passar, a gente já criou um outro nome, que era o nome simples da API. Então eu não tenho mais o Rivendell PRD aqui no caso. Eu tenho só o site web. Então esse aqui é o meu microserviço feature flag, sei lá. Então eu já sei que no meu playbook, a hora que eu botar no hosts lá, eu vou precisar só colocar site web. E acabou. Tanto se eu quiser executar para HMG ou para PRD, a gente vai alterar a hora que a gente passar o menos i lá, Inventory, PRD, HMG, e ele já vai automaticamente buscar do grupo Revise. Por quê? A gente também tinha o grupo final, né, que seria o grupo de PRD. Então toda aplicação padrão, ela já entrava aqui, a gente já fazia um nome mais amigável, a gente já deixava o playbook único. E depois, para correlacionar com o grupo Revise, para a gente ter essa fusão e assim, agora eu preciso subir. Esse ambiente de perf, assim, foi subir no meio do projeto. E, pô, foi só, tá, clonamos de HMG, criamos um novo padrão de nome e acabou, já era. A gente já replicou isso muito fácil. E aí a gente colocava embaixo do grupo de PRD também. Então, assim, fica um pouquinho confuso na primeira vez que você bate o olho, mas, cara, é um grupo dentro do outro e todos se relacionam perfeitamente. Pelo menos a gente nunca teve problema. Converter? Não, tá tudo. E aí a parada da M-Limpa que o Vinícius falou, né? A gente, por mais que era correria, a gente sempre tenta pensar um pouquinho em segurança, né? Então, no caso, a gente usou uma Amazon Linux lá, porque pra gente fazia mais sentido, a gente usava algumas coisas do CLI também, da AWS, então já estava lá instalado, era mais fácil. E aí, por que a gente usou uma M-Limpa? Pô, mas aí vai ficar mais alto o launch time da instância e tudo mais. Cara, a gente precisava de segurança um pouquinho, então a gente... Hoje no CloudFormation lá, quando a Amazon libera uma nova release da AMI, eu vou lá, altero o ID da AMI e acabou, não preciso fazer mais nada, entendeu? Muito simples. É muito simples. E aí a app continua subindo igualzinha e assim, ela provisiona inteira. Aqui dá até pra ver, a gente só instala o Ansible antes e depois já baixa o repositório e roda o playbook. Isso tudo com tag, né? A gente usava bastante tag, a hora que a gente começou a fazer a parada a fundo, né? A gente falou assim, cara, se a gente não quiser usar tag para poder depois a gente conseguir reutilizar ou conseguir deixar a parada um pouco mais performática também pra gente, customizada, a gente vai precisar usar tag. Então a gente já começou a taguear tudo, então a tag lá, user data, enfim, já vou falar. E outra parada que era interessante aqui
Ah não, já falei da parte da segurança. Show. E aí aqui a parte das tags, né? A gente, aqui tá no inline, tá meio feio, mas é para caber no slide. A gente usou tag default, então quando subia no user data lá era uma tag default, então eu passava tag default, por quê? Eu vou precisar subir tudo, eu preciso que ele instale tudo lá da minha role. Eu não vou precisar que ele instale, que ele faça uma task de rollback, por exemplo, que eu tenho dentro de uma role da própria app, mas eu vou precisar que ele instale, pelo menos que ele jogue as chaves para lá, que ele jogue o meu init script, que ele clone o repositório, então eu vou precisar disso, então a gente já começou a taguear. Ao invés de a gente falar assim, beleza, roda sem tag porque ele vai rodar tudo, mas na hora do meu rollback, eu vou ter que fazer um if lá dentro do playbook, pô, vamos mudar isso um pouquinho. Então a gente já começou a taguear tudo, para na hora que ele sobe a gente já sabe, ele executou com a tag default, então foi essa task que ele executou. E também tinha as tasks aí até tinha também uma validaçãozinha se você não passasse o commit para você retornar para fazer o rollback. Mas então é legal que a gente consegue também entender que não preciso ter uma task e ter uma tag só. Eu consigo ter duas tags, eu consigo ter a default e o deploy, porque na hora de clonar o repositório, se ele via que o repositório estava lá, ele dava um git pull, beleza, mas se ele não estava lá, que seria na tag default, quando ele executa, ele precisa clonar o repositório inteiro. Então, automaticamente, essas duas tags tinham que estar nessa task. E do rollback, assim, quando a gente passava a tag rollback, a gente já sabia que tinha que passar mais um parâmetro lá, que era o número do commit que eu queria voltar, porque eu nem sei mais, putz, a gente fazia deploy lá uns 30, 20 por dia, e a gente, putz, cara, nem sei qual que era o commit que deu problema. A hora que a gente ia ver, por mais que tinha cobertura de testes, tá? E aí, assim, o Vinícius falou lá dos problemas que a gente tinha e, putz, vamos apostar no Ansible, a gente entendeu, a gente estudou, vai funcionar. E aí é uma parada que na hora que a gente começou a usar, que o ambiente estava rodando, a gente começou a ver isso aqui e a gente falou assim, porra, antes eu tinha que entrar lá no meu Terminator, eu tinha que fazer 4 abinhas pra cima e pra baixo pra entrar em 8 servidores pra ver qual que era que tava com problema. O legal era isso que impressionava, né? O legal era pra impressionar. Parecia que eu tava na Matrix lá. O legal era isso, mas era trabalhoso. E assim, legal, assim. Por mais que tinha o log server, às vezes era alguma outra parada que não era da aplicação, que não tava mandando o log lá pro Elasticsearch, então a gente tinha que dar os cat da vida, a gente tinha que dar um tail pra ver o log. E na hora que a gente viu que, pô, eu consigo executar pelo Ansible, se meu parque todo tá configurado com o Ansible, eu preciso da minha máquina mesmo, eu dou o comandinho aqui, passo qual que é o comando que eu quero executar e já me retorna. Então eu consigo, minha capacidade de troubleshooting ficou absurda, porque em um comando antes, na verdade antes eu tinha que abrir 8 terminais, 8 SSHs e enfim, dá até pra fazer a paradinha de ficar todos iguais, mas... No mesmo grupo, dá pra fazer, mas é bem mais difícil do que a gente executar um comando e ele vê lá quantas máquinas tem na hora no autoscaling, no balanceador, escala, né? E ele já vai embora, ele já vai passando pra gente, putz, essa máquina tá zoada, tá bom, mata ela vai subir de novo, ela vai se provisionar inteira e depois a gente vê o que rolou na hora do incidente. E também outra parada era na hora da gente desenvolver, na hora da gente, putz, pô, tem uma paradinha numa task lá que tá demorando, putz, mas a gente vai ter que alterar. É a parada do check do diff, né? Não sei se todo mundo usa, mas a gente começou a usar assim, não no comecinho do projeto, a gente foi ver isso depois. Que é uma parada que, tipo, ajudou a gente muito na hora da implementação, que era da gente checar antes de executar. É lógico, a gente tinha ambiente de homologação, tinha, mas enche o saco você ficar rodando a role inteira, aí você vê dar problema. Aí, às vezes era na última, logo na última. Aí já botava uma tag só na última, só pra executar aquela lá pra ver se funciona. E pô, com o check e com o diff a gente sabe realmente o que tá acontecendo, é um dry run, né? Então ele vai executar todo o nosso playbook, todas as nossas roles, e a gente vai ver no final lá, tipo, beleza, vai executar. Ou não, putz, essa linha tá diferente mesmo daquele arquivo de variável, vamos lá, vamos trocar. Alguém alterou na mão isso aqui. Isso aí dava briga, mas enfim. E outra parada que também, com aqueles comandinhos e com essa forma do Ansible, vou trabalhar aqui, assim, isso aqui foi a cerejinha do bolo lá, na hora que a gente começou a aplicar. Os hábitos a gente já tinha, o Vinícius falou, né, que a gente fazia o monitoramento das instâncias lá e a partir dele eu conseguia, por exemplo, tinha um problema lá, a gente tinha uma API legada que a gente tinha que sustentar ainda na Amazon, que ela dava pau pra caramba, ela tinha uns ifs gigantescos que iam e voltavam e a galera não queria mexer naquilo porque era legado, eles estavam fazendo novo. Mas a gente tinha que dar suporte, e um dos problemas para resolver, a gente tinha que ir lá e dar um restart nela. Então, tipo assim, beleza, ficou 1, 2 semanas no plantão lá parada, me ligava, vou dar um restart aqui, aí voltava. Cara, a gente pegou e implementou isso na action lá do próprio Zabbix, então quando ele dava o alerta que a aplicação caiu lá, que a V1, né, que caiu, ou o cara do NOC, que já estava lá no Rivendell, ou então o próprio Zabbix ele já restartava sozinho.
E o que ele fazia? Ele executava o comando do Ansible dentro da máquina dos Zabbix e restartava lá as aplicações que precisavam ser restartadas. Não só isso, né? Tipo, às vezes limpa disco, às vezes a gente matava a máquina para limpar o disco, ou então a gente executava o comandinho, já deixava certinho nos Zabbix. Assim, os microserviços tinham um pouco problema, então era difícil a gente, vamos botar uma actionzinha aqui e tal. Mas para os legados a gente usou muito isso, então porque o disco, o cara tinha 8 diretórios diferentes que ele jogava log, e eram logs que a gente nem sabia de onde era, ninguém queria saber também, porque não tinha documentação, então deixa esses logs aí, porque se tirava os logs a aplicação não funcionava, então deixa os logs, a gente vai limpando aí, e até essa parada acabar, até que não... Acabou já? Você tá lá ainda? Não. Então tá fácil, pessoal. Mas ainda não. E o legal também, pessoal, pegando o gancho, a Rivendell ela também fornece um serviço de NOC, né? Então a gente tem um serviço de NOC lá na Rivendell. E o que acontece? A gente conseguiu fazer uma liga do seguinte, então nem sempre, eu e o Gustavo, nós também trabalhamos como plantonista, né? Então isso veio muito devido a isso, que a gente está lá no plantão e a gente meio que quer jogar algumas coisas que Na verdade, fica mais esse restart fácil. da VO aqui foi no aniversário do Vinícius, que era na casa dele lá. Eu falei, pô, mas eu tô de plantão, você também, não quem dá. que vai atuar? Tem que mano, colocar. já vou deixar uma parada aqui, a hora que cair eu restarto na sua festa mesmo e vambora. E o que nós fizemos? A gente meio que isso saiu, dessa nossa ideia saiu algo que a gente conseguiu passar os N1, né, algumas atividades de N1 que o NOC tem que tomar para cá, para o próprio painel da aplicação. Então imagine, a gente sentou lá com a galera do NOC e falou assim, cara, ó, então tá dando esse problema, tá acontecendo isso, e passamos a informação. Falou, ó, se der esse problema, eu vi aqui, você me ligou, sei lá, 10 vezes na semana passada, o processo é esse, né? O processo vai ser esse, você clica aqui, ó, e dá um restart, por exemplo, né? Ou você clica aqui e limpa o disco e tal. Então a gente conseguiu meio que, através disso, né, o que o Ansible conseguiu ajudar, os Zabbix também conseguiu ajudar a gente, até colocar isso em um fluxo do negócio mesmo, no próprio fluxo do negócio. Então a gente consegue, através disso, dormir mais, na verdade. Essa é a verdade, né? Beleza? Bom, pessoal, aí a gente falou que a gente tinha uma demozinha aí, eu e o Vinícius aí, com o nosso todo o poder de programação que a gente tem, a gente fez uma appzinha. Deixa eu... Pode fazer. Opa. Nos hábitos, vocês programam esse nível que vocês chegaram, vocês deixam scripts prontos e aí na hora que acontece uma alerta você só aciona esses. É exatamente isso. A gente configura lá nos Zabbix um script que já está dentro lá da máquina dos Zabbix. Então quando ele clica, ele só, por exemplo, nenhum deles é um Ansible Playbook que ele acaba executando e passa em todas as máquinas lá. Como é um Ansible, ele vai fazendo um rolling, né? Isso de um restart, por exemplo, legal que ele não sai restartando todas as máquinas, né? Todas as aplicações. Ele restarta uma por uma, ele vai fazendo um rolling restart. Mas é isso mesmo, é um script lá dentro do servidor mesmo. E aí a gente fez essa aplicaçãozinha aqui que a gente rapidinho. A aplicaçãozinha Node, web, a gente mais ou menos o cenário que a gente tinha lá no projeto que a gente participou. Deixa eu já colocar aqui. E aí, assim, eu vou falar um pouquinho agora do que a gente usou também, que o Ansible estava presente na parte de CI/CD, né? Então, eu já falei das tags lá, que pô, a gente usava as tags e tudo mais, e aí, assim, Git para aplicação, Jenkins para a gente fazer o CI e o CD. E é uma parada que a gente sempre gosta de falar que, cara, o pipeline não é para o deploy. Assim, o pipeline é para o desenvolvedor, o pipeline é para ele ver se a aplicação dele está com todos os testes, se não está quebrando, se está com cobertura de código, se está com lint funcionando, se está tudo certinho. O deploy é o grande finale só. A gente faz o último step nosso, é o deploy. É só a cereja do bolo. A gente, putz, o pipeline é do sysadmin, é só do dev. Cara, o pipeline é pro dev. O cara quer ver lá se ele está com cobertura de código, ele quer ver a hora que mergeou com todo mundo, dependendo do Git flow, se está funcionando. Então a gente tinha, né, o lint, o coverage, a gente tinha um sonar lá, que os POs doidão lá falavam, putz, hoje eu quero 99% de cobertura de código, pumba. Aí o pipeline não deixava passar se não tivesse 99% de cobertura de código. E aí no final a gente deployava lá, o Jenkins executa o Ansible aí, sai deployando as máquinas e já era. Um exemplinho mais ou menos como que funcionava, né, o pipeline lá do projeto. Então, Git clone, o desenvolvedor fazia o push certinho, chegava a requisição, ele startava o pipeline. Aí dava nvm install, fazia todas as dependências do Node, ele até já uma documentaçãozinha que depois ele jogava lá para S3.
E aí aqui, né? Lint, cover, depois ele analisava. Aqui a gente joga lá pro sonar, deixa ele analisar e aí vamos pegar a nota depois. Essa nota aqui passou, tá mais que 99%. Acho que a última vez estava 97 lá, Tava, né? mas eles 97, subiram um pouquinho. Subiram. E depois, beleza, depois eu deploy. Depois a gente vai usar o Ansible, a gente usou o Ansible, vou até mostrar aqui, para executar. O que a gente tem hoje aqui? Fiz um pipelinezinho reduzido, né? Então, ele clona lá do nosso repositório, dá um npm install para instalar as dependências, roda o lint e depois ele vai rodar o Ansible, né? Aqui é aquela parada que eu tinha falado antes. Então a gente passa o repositório, o environment antes de executar. Então a gente vai saber, putz, é um playbook só, mas eu vou passar o environment de PRD. Ele vai deployar com todas as variáveis de PRD, não com JavaScript. Tem o lance da tag ali também, E né? a tag deploy. Então a gente não está executando ele sozinho, a gente está usando a tag mais uma vez. Assim, conselho, usa tag e, cara, vai funcionar e você vai conseguir deixar a parada minimamente organizada. Beleza, agora a gente vai ver se esse pipeline e esse Ansible aí fazia o deploy mesmo. Vamos ver se... Assim, já deixei o commit pronto lá, espero que dê tudo certo, né? Porque demo é pesado fazer assim. Demo ao vivo. Tá com Não, não Você tá já nem fez o acessando o sacrifício Jenkins, aos aí já deuses fica do bom. demo? Então tem que... Orou para os deuses do demo. Se quiser tem... Será que o Bruno desligou nossa instância lá, Bruno? Acho que é muito rápido. já tirei a vela. Tava cara. É que tem que ser com emoção, tá, pessoal? Senão... Deixa eu acessar. Alô, é do Nox? Sabe a instância da demo, por favor? Não, ela tá up porque eu consegui acessar a aplicação ali, eu acho. É que o Bruno ele fica louco quando a gente fica fazendo teste, a gente esquece de desligar as instâncias. E aí ele deixa os estagiários lá fazendo script para deletar nossas instâncias que estão ligadas. Você tem o Chaos Monkey lá no É. CNU. Deixa eu ver aqui. Parece que tá assim. Você tá com internet? Assim, pô, ele tava navegando. Ping www. Ela tá estopada, pessoal. Eu vou subir ela de novo aqui só um pouquinho, tá? Fala, Bruno. Assim que é bacana. Você vai fazer uma demo, meu, bateu na chave, pegou, é meio estranho. Pô, Legal quando mas você da fala outra assim, vez pô, que a vou gente fazer uma fez essa demo, demo, peraí que eu tenho uma rolou receita pra fazer ainda. É que os meninos acho que colocaram lá a parada. Eu não sei, tem que É colocar que naquela alguma época tag os aqui. scripts tem que colocar... Ah, tá com tem tag que- de name aqui, pô. Mas acho que tem Tem que uma colocar o outra CPF lá, o RG. É isso. Peraí, pessoal, tá subindo a... Não pare esta máquina. Tá subindo a máquina. Já Tem ser bem verborrágico. Eu tenho o de alterar lá o comportamento, sabe? Que o cara não consegue parar, a máquina de deletar, tem que ir lá e tirar, colocar aquela flag, entendeu? Vou arrancar a sua mão se você parar essa máquina. É a técnica. Da outra vez não pararam, acho que faz quanto? Um mês? Cara, É, tem mas que rolar acho que não aquele tinha troll. ainda. Tem que ter aquela trollada. Pô. Você Você vai perguntar, mas como que eu sei se minha instância vai ser derrubada ou não? Ah, tá na wiki? Ah, Depois volta. Se quiser, a gente tem uma demo de Docker aqui. O Boi Cara, falou faz- que tá na mão. Tem que trazer o vídeo, cara. Olha, Manda um vídeo tá, Pô. tá fugindo da briga, Cara, né? tá ligado. teve um evento nosso, cara, que um cara apresentou pra tipo 1000 pessoas. Assim, ó, tudo assim. Aí na apresentação o pipe dele não tava indo, assim. Cara, tipo assim, ele ficou pálido, assim, ó, começou a suar, assim. Não, pessoal, peraí, vou tentar mais uma vez. Mas no fim, rolou. Cara, rolou. Engasgou umas 2 vezes, não sei porquê. Cara, ele testou várias vezes. Cara, E é naquele momento que... Cara, eu tem sentei aquela- com ele e falou assim, Rocão, olha do meu lado aqui, ó, vê como vai funcionar isso aqui. Funcionou liso, cara. Meu, ele chegou na frente de todo mundo, falando palma. É os Cara. dedos do demo, cara. Olha aí, Esqueceu de do... fazer o sacrifício pros deuses do demo. Cara, leva um Jogar vídeo, cópias do Windows ME no fogo. Pô, nossa. Pô, o Windows ME é punk, hein? Se eu falasse vista até tudo bem. Agora, ele, cara, foi a pior que teve da história. Windows Millennium. Então, eles voltaram para o 98.
Cara, e como eu instalei esse nível? Bom, enquanto ele tá aí, Cara, alguém eu tem lembro uma da tela dele, pergunta? cara, perfeitamente. Assim, né? Aproveita, vamos, perguntas? No cenário que vocês fizeram esse deploy aí, cara, vocês usaram só com a Amazon Linux ou vocês usaram outros sistemas operacionais? Então, nesse cenário a gente acabou utilizando só a Amazon Linux, que é meio que a gente já partiu desde o princípio de, pô, em vez da gente ter um AMI, né, a gente que não quer ter um AMI pronto, a gente usava a Amazon Linux, instalava tudo que a gente queria e buildava ela. Mas basicamente foi desde o início mesmo que a gente já usou a Amazon Linux aí. Tá bom, e aí no segundo passo você falou sobre os ABICs ali. E aí vocês colocaram os ABICs como um pouco mais responsivos. Vocês colocaram os scripts, o cara vai lá e executa. Isso aí. Nos ABICs é possível colocar filtro para ele responder self-healing? Tipo, cara, aconteceu, faz pra mim, eu não vou tocar nisso. Tem, Sim, tem sim, como. sim. Tem como. Não, é que os ABICs Sim, por exemplo, Não, eu no Naxos trabalho também com tem como Naxos, né? fazer. Uma dúvida, eu estou tentando colocar o Ansible lá para minimizar essas coisas. Só que a gente trabalha lá com um monte de cliente, aí cada um tem uma casinha, e-commerce, tá, os caras, tipo, agora 30 máquinas, sobe, essa coisa toda. Só que, por exemplo, aí você usou foi um cliente só, que não foi tão externo. Sim, sim. Como que eu conseguiria trabalhar? Eu trabalharia, no caso, com uma imagem padrão, ou pego uma imagem, não, sei lá, pego uma máquina Web 1 e uso ela toda vez que for, eu deixo ela modelada tudo em Casteg, vou usando ela sempre, para cada... Então, dificuldade porque cada cliente... É um modelo diferente, né? Cada cliente é um cenário diferente. É um pacote diferente. Exatamente. Por exemplo, vamos partir do ponto. Obviamente, cada cliente você teria que analisar se esse modelo seria um modelo ideal. Às vezes esse modelo não é interessante. Por exemplo, né? Vamos partir do ponto que o Bootstrap demorasse demais. Então já não compensa você colocar no boot da máquina lá. Compensa mais você usar um packer da vida lá. O packer, para quem não conhece, ele vai criar a AMI. Você cria a AMI. Você imagina que você basicamente abre a AMI, instala tudo que você quer nela, faz, né? E você fecha e usa ela posteriormente. Então esse poderia ser um cenário. Dependendo, poderia ser um cenário. Posso usar uma AMI padrão lá? Posso usar uma AMI padrão. Vamos supor que, pô, eu quero garantir, Vinícius, que, sei lá, o Git já esteja instalado, os pacotes lá da aplicação já estejam instalados, mas no final eu quero atorar um .war dela lá, para explodir ela lá dentro. Então você deixaria uma AMI prontinha, seguiria o mesmo modelo, seguiria a mesma estrutura, e no final você executaria o Ansible para, sei lá, baixar o .war do S3 e executar algum determinado comando para poder explodir esse war. Mas teria que ver qual é o modelo mais ideal. É um tanto mais simples, o modelo é muito único. Gerenciar, nós trabalhamos com gerência de serviços, Amazon, Azure, enfim. A gente gerencia, no caso, a infraestrutura do cara. Então, meio que o modelo, o que eu estou pensando, a gente já começou já, quarta-feira a gente tende a pôr para andar isso aí. A ideia é meio que usar a tag para deixar dinâmico, quando subir alguma coisa, pelo menos falar para quem for subir, que o cliente tem acesso a isso também, o cara caga tudo, vamos dizer. Explicar isso é delicado, isso é delicado. Por isso que eu falo, quando tem cliente tem... Enfim, eu fiquei até pensando, cara, acho que eu fiquei estressado esse dia. Mas quando você fala de estrutura, é legal ele falar sobre a questão de usar uma imagem padrão, porque dependendo do workload que ele vai rodar, seja nesse vendor, por exemplo, a AWS, então, né? Ele pode habilitar o NA lá, que é o Enhanced Network, para que ele consiga usar todo o throughput do modelo de instância que ele vai utilizar. Quando você fala de infraestrutura, vale esses pontos para você ter uma imagem padrão. Eu nem o foco tanto na aplicação do cara, mas na parte de subir máquina nova, a gente ia pegar já, tipo, se o cara matar a máquina, essa parte de ser dinâmico, assim, minha dificuldade que eu tenho tido, assim. Como que eu vou ter de trabalhar, porque são inúmeros clientes. Vamos lá para a demo. Tá. Tem um aqui e uma do... Tem duas perguntas aí, né? Só dá uma segurada aí, só pra... Que agora foi, só pra gente rodar a ligar demo uma aqui. assistência lá, mas agora tô ligado, né? Os caras já ligaram uma assistência lá. Pra gente poder rodar a demo, eu só queria falar uma coisa pra você, assim, bem rápido. A Rápido, documentação do Ansible, ela é tão boa que é o seguinte, por exemplo, eu quero fazer adicionar, pode sentar aí galera, chega junto. Eu quero adicionar um usuário lá. Aí na documentação do Ansible lá, ele te explica qual é o módulo que você usa, tudo. E embaixo ele te dá exemplos. Ele te dá exemplos grandes e exemplos assim, ó, faz só isso aqui que funciona. Ela foi tão bem trabalhada
que ela consegue te dar, tipo assim, um caminho mais rebuscado para você escrever e um caminho mais curtinho, tipo assim, ó, só faz isso aqui que funciona. Você vai dar lá um apt-get update lá da vida, putz, é um comandinho minúsculo e aí fica mais fácil de você gerenciar e ler os playbooks. Viu? Agora pessoal, mostra. aí é aquele pipelinezinho lá que a gente tinha mostrado, que eu tinha mostrado em texto, né? Aí, aqui eu só não vou trigar pelo commit, porque eu já fiz o commit, porque mais problemas é melhor não, né? E aí, clona o repositório, ele pega Dá o um install. Ctrl mais. E aí ele tá fazendo o deploy aqui, a gente pode até... Mas que a gente consegue ver a saída, né? Então, deploy aqui, aí ele já tá executando, ó, deu feio porque a gente não alterou lá o IP aqui. Tem aquela parada do refresh cache, né? Que quando ele sobe, a gente só dá um refresh lá. Então não rolou novamente. Cara, eu não pensei que isso ia ruim, isso é muito bom. Não, isso já estava programado, tá, pessoal? Na verdade, isso já estava dentro do escopo. O objetivo era realmente mostrar como é que acontecia. O problema é que... Não, um dos itens era a velocidade do troubleshoot. É, exatamente. Vamos mostrando aí agora, né? Tá. Fala aí, sim. vai responder. Deixa eu perguntar, vocês tentaram já brincar com o Tower já? Um Tower? É... Meu, a gente até fez uma POC lá, não tão recentemente, mas saiu uma versão meio mais free, né? Uma versão free deles lá. A gente até que subiu, eu fiz uma POCzinha lá básica, eu não consigo passar tão a fundo, mas assim, isso é uma opinião particular minha, eu curto as paradas mais, tipo, terminal ali mesmo, tá? Eu particularmente acho legal. Agora quem, por exemplo, dashboard e tal, você conseguir ter um controle de quantidade de máquinas é legal, é uma parada bem interessante. Mas a POC que eu fiz foi mais subir, falou, deixa eu ver como que esse cara sobe, deixa eu ver o que ele traz, o que traz no dashboard, como que eu executo as paradinhas lá. Mas foi bem assim, a pontinha do iceberg, tenho certeza que dá pra fazer bem mais do que eu acabei fazendo. As receitas ficam no Tower? Ou quando ele busca... É que eu tô pensando que o Tower é que nem o chefe, não sei se é a mesma coisa. Então, a ideia é basicamente a mesma, né? A gente tem lá o dashboard, do jeito que eu fiz ficava no mesmo servidor. Eu consegui subir tudo dentro do mesmo servidor. Ele executava. Posso? Não, claro, por favor. Vem. Tem como deixar no mesmo servidor, tem como você deixar o diretório local, mas ele tem integração também com o Git, SVN, Mercurial e o Insights da Red Hat. Então tem como você linkar com o Git externo ou local, né? Ou deixar na própria máquina mesmo. Ele tem um repositório que toda vez que você coloca os seus playbooks lá e cria um projeto, ele já te mostra, para esse projeto você vai usar esses playbooks desse repositório. E aí, Rogério, no próprio Tower você schedula um job que periodicamente ele vai acessar o Git ou qualquer outro SVN aí, ver se tem modificação no repositório e sincronizar com o Tower ou o AWX. É importante pôr também, para todo mundo que quiser pesquisar, o Ansible Tower ele era uma ferramenta fechada e quando a Red Hat assumiu, ela já tinha avisado que, tipo assim, é uma premissa da Red Hat transformar as ferramentas em open source e aí há pouco tempo eles transformaram o Ansible Tower em uma aplicação open source. Inclusive, eu vi sobre Ansible Tower lá no Red Hat Developers, lá no programa. Separado, no caso, né? Da Oi? AWX, o projeto está separado do O projeto AWX. é exatamente o mesmo produto. Se colocar o Tower e o AWX, só muda a cor da interface. É bom para o gerente aceitar, entendeu? O gerente gosta dessas coisinhas. Então, a ideia, eu acho, da interface, eu também prefiro mil vezes não na massa, Matrix, conectar na Matrix. Mas a ideia, justamente, que às vezes eu vejo o pessoal gostando muito, é posicionar para a equipe de NOC. Então você cria um modelo de acesso onde já tem as principais execuções do pessoal de NOC, tipo, restartar a máquina, checar log, entendeu? Copiar arquivo. Então você já deixa só para o cara chegar lá e dar um lançar, né? Uma automação. Então, pessoal, só para deixar aí uma expectativa, a gente está programando um próximo encontro aí para discutir AWX, tá? Que é o projeto upstream do Ansible Tower. Show. Então, vamos lá, vamos a demo.
Valendo. Você não coloca lá, acho que é pina lá, que não foda. Tem que mudar DNS. Pessoal, rodou o Ansible aqui. Passamos a tag deploy também, tá? E aí a gente era para encerrar assim. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Tem mais uma pergunta aí, né? Tem mais uma. Ou não? Tem uma coisa legal que vocês fizeram, vocês fazem todo o setup da impressora.